Tudo bom com vocês? Olha só, hoje é o dia de a gente pegar nossa apostila lá na página 66 para que a gente possa conferir alguns exercícios que estão ali. Isso mesmo, trabalhar um pouquinho sobre equação do segundo grau, só que agora um pouquinho de situação-problema também, tá? A gente vai mudar um pouquinho a solução dos exercícios. Então assim, tudo que nós aprendemos sobre equação do segundo grau, nós vamos fazer a correção agora, certo? Então se você não está com a apostila, pausa o vídeo, pega a tua apostila para que você possa fazer a correção desses exercícios. Então, pronto? Vamos lá comigo? Exercício número 1. O que ele fala pra gente? Resolva as equações. Você percebe que essas equações elas são incompletas. Então ela fica bem mais fácil para a gente resolver sem ser por Bhaskara. Vamos lá? Então na letra A do exercício está o seguinte, ó. Letra A nós temos x ao quadrado igual a 16. Ela já está organizada, então fica bem fácil. O que nós temos? X igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. E nós sabemos que a raiz quadrada de 16 ela é quanto? 4. Então está aqui nossa resposta. Mais ou menos 4. Bem fácil, né? Letra B. O que fala pra gente? Olha só. Nós temos x ao quadrado menos 100 igual a 0. Nesse caso, eu preciso organizar a minha equação, né? Então nós temos x ao quadrado igual a 100, ó. Mudou de lado, nós mudamos o sinal dele. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. E nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então está aqui a resposta, mais ou menos 10. Letra A e letra B já resolvida. Vamos para a letra C? O que nós temos aqui agora? Ó, na letra C do exercício está 3x ao quadrado, né, igual a 12. Então, aquele 3 que está multiplicando x, ele passa o quê? Dividindo 12. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 12 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 4, certo? O que nós temos que fazer agora? Achar a raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que vai dar o quê? X igual a mais ou menos 2. Tá aqui mais um exercício resolvido. Tá faltando o quê? A letra D. Letra D, nós temos o seguinte, ó. Tá 5x ao quadrado menos 90 igual a 0. Nesse caso, o que temos que fazer? Organizar toda a equação. X ao quadrado é igual, passo 90, vai ficar o quê? 90 dividido por 5, né? Ó, 5 passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 90 dividido por 5, vai dar 18, certo? Então, o que nós temos agora? Ó, x é igual a raiz, mais ou menos, né? Raiz quadrada de 18. E 18 não tem raiz exata. O que vamos fazer? Vamos fatorar esse 18 aqui, ó. Fatorando 18 por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou agrupar isso aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui por causa de espaço. Então, nós temos x igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Cancelamos aqui, o que nós temos? X igual a mais ou menos, faltou mais ou menos aqui, né? Ó, 3 raiz de 2, certo? Essa é a solução do exercício, ok? Vamos para o exercício número 2 agora, trabalhando um pouquinho situação-problema. O exercício número 2 fala o seguinte: um apartamento tem formato quadrado. Olha só essa informação, formato quadrado é extremamente importante para a gente. Sabendo que sua área é de 80 metros quadrados, descubra qual a medida de um dos seus lados, né? E dê o valor aproximado. Dica: a medida deve ser um número positivo. Ele fala pra gente que esse apartamento aqui, ó, ele é quadrado e que a sua área é de 80 metros quadrados. Bom, quanto vale o lado desse quadrado? Eu não sei quanto vale, certo? Então, é uma informação desconhecida. Eu vou chamar de x e vou chamar de x. Por quê? Porque ele é quadrado, então todos os seus lados são iguais. Para calcular a área, né, eu tenho o quê? A base vezes a altura. A área, ele já falou pra gente que é 80. A base é x, a altura também é x, certo? Então nós temos 80 igual a quem? X vezes x, x ao quadrado. Aí nós temos algo parecido igual ao exercício número 1 que acabamos de corrigir. Nós temos o seguinte, x que é igual a raiz quadrada de 80, né? Como ele pediu um valor aproximado, então eu posso dizer o seguinte, que x é aproximadamente raiz quadrada de 80, a mais próxima é 81. Então eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 9 metros, ok?
Seria o quê? 8,9 a resposta. Mas como ele disse aproximadamente, então eu posso colocar como aproximadamente 9 metros, certo? Mais um. No exercício de número 3, ele fala o seguinte: Carlos é pedreiro, está revestindo uma calçada retangular de 180 metros quadrados, com lajotas. As dimensões da calçada são como mostra a figura a seguir. Sabendo que foram utilizadas 2.000 lajotas quadradas, determine a medida do lado de cada lajota, certo? Dica: as contas ficarão mais fáceis se você transformar as medidas para centímetros. Então olha só, a calçada que ele mostra pra gente, ela tem essas dimensões aqui, ó. Ela tem 3 metros, certo? E ela tem 60 metros. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 100, 300 centímetros. E 60 vezes 100, eu posso dizer aqui que é o quê? 6.000 centímetros, certo? Calcular a área disso aqui vai dar o quê? Ele já fala pra gente, 180 metros quadrados com lajota, certo? Então eu posso dizer que essa área aqui, ela tem o quê? A área é o quê? Base, ou, né, vezes altura. Então nós temos uma área de 3 vezes 6, 18, acrescenta os 5 zeros. 4, 5 centímetros quadrados. Essa é a nossa área, ok? Só que ele falou pra gente que foi usada 2.000 lajotas. Então se eu pegar esse valor da área, vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. E dividir pelas 2.000 lajotas, o que nós temos? Ó, podemos cancelar, eu vou ter o quê? 1.800 dividido por 2. Então, eu posso dizer que cada lajota tem quanto? 900 centímetros quadrados, certo? Cada lajota tem 900 centímetros quadrados. Tá, e agora? Então vamos pensar o seguinte, a lajota, ele fala pra gente que ela é quadrada, ele fala enunciado. Eu não sei x, eu não sei x, mas eu sei que a área dela tem que dar 900. Fazer a mesma coisa do exercício anterior. Então eu pego, eu sei que a área é o quê? Base vezes altura. Eu já sei que a área é de 900, certo? Base vezes altura. Então eu tenho 900, que é igual ao quê? X ao quadrado. O que eu preciso fazer agora? Achar a raiz quadrada desse 900. X é igual a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900, 30. Então cada lajota tem quanto? Né? 30 centímetros de lado, certo? Uma questão super fácil e legal a interpretação dela. Vamos para mais uma? Na questão de número 4, você percebe o seguinte. Pede também para resolver uma equação do segundo grau, só que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, a gente precisa organizar toda essa equação. Porque ela está o seguinte, ó. Nós temos 3x ao quadrado menos 4 igual a 23, certo? Então o que nós temos que fazer? Organizar toda essa equação. E a gente sabe fazer isso já desde algum tempo atrás, né? Desde o sexto, sétimo aninho lá. Então, preciso organizar isso daqui, ó. O que nós temos? 3x ao quadrado, que é igual a 23 mais 4, certo? Então, eu tenho 3x ao quadrado igual a 23 com 4, 27. O que eu tenho que fazer agora? Esse 3 está multiplicando e vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado é igual a quanto? 9. Só que eu preciso encontrar o valor de x. O que eu vou fazer? Eu tenho x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Está aqui a solução da letra A do exercício. Tá bem semelhante a tudo que nós já tínhamos feito, certo? Vamos continuar fazendo a letra B, C e a letra D do mesmo jeito. Então, porque nós vamos para o exercício número 5 nesse momento, certo? Neste exercício, fala o seguinte. O consultório de um dentista é retangular, sendo que o seu comprimento é o triplo de sua largura. Olha só isso, hein? Encontre o comprimento e a largura, sabendo que a área do consultório é de 27 metros quadrados. Vamos lá, então? Então, nós temos um consultório, nós não sabemos o comprimento nem a largura, mas eu sei que a área dele é de 27 metros quadrados. Só que ele fala uma coisa pra gente, sendo que o comprimento é o triplo da largura. Então, se eu chamar a largura de x, eu vou chamar o que aqui? De 3x. Por quê? Porque o comprimento ele é 3 vezes maior que a largura, certo? É o triplo da largura.
Então, como que eu calculo a área aqui? Ó? Mesma coisa já fizemos. Eu sei que a área é igual base vezes altura. A área eu já sei que ela é 27, certo? A base, ela é 3x. A altura, ela é quanto? Ela é x, certo? Então, nós temos 27, que é igual 3x vezes x, eu vou ter 3x ao quadrado, certo? Na multiplicação ali. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 27 dividido por 3 é igual a x ao quadrado. Dividindo, 9 é igual a x ao quadrado, certo? Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 9. Ah, por que eu não vou usar mais ou menos aqui? Porque eu estou falando de medida e não existe medida negativa. Então, não tem necessidade de ficar colocando mais ou menos. Se quiser colocar, pode até colocar. Mas a única resposta que te interessa é o sinal positivo nesse caso. Por quê? Porque se fala de medida. Nesse caso, x é igual a 3 metros. Ele perguntou isso, a resposta? Não somente isso, porque ele fala o seguinte: encontre o comprimento e a largura. Bom, se x é igual a 3, o comprimento vai ficar igual a quanto? 3 vezes 3, 9 metros, e x vale 3, né? Então aqui é 3 metros. Então, comprimento 9 metros, largura 3 metros, certo? Exercícios de hoje prontos, todos resolvidos. Gente, abraço e até a nossa próxima aula.